Josué, capítulo número 3, verso número 5. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. 1, 2, 3, vamos lá? 1, 2, 3. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, que nessa manhã nós possamos diminuir, o Senhor crescer. Que nossa mente, nosso coração esteja cativo ao Senhor. E que a Tua palavra possa entrar no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, fazer a morada necessária, a metanoia. Damos razão ao Senhor, damos razão à Tua palavra, e sabemos que ela há de frutificar a 100 por 1, a 1000 por 1, para o louvor da Tua glória. Que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glorificando ao Senhor, podeis assentar, meus filhos. Glória a Deus. É sempre uma responsabilidade muito grande estar ministrando a palavra do Senhor. É sempre uma responsabilidade muito grande estar em cima desse altar. Meu coração arde de temor e tremor. Eu tenho o histórico das mensagens. E essa mensagem que eu estou ministrando hoje, eu ministrei há quase 5 anos atrás. E eu achei necessário falar novamente dela. A gente nunca faz de acordo, né? Nunca faz igualzinho foi ministrado no passado, até porque o Espírito Santo, ele age da maneira que bem queres. Ele faz da maneira que ele importa. E vale cada um de nós termos a sabedoria de ouvir a voz de Deus e querer praticá-la. O grande problema na nossa vida é quando a gente ouve o conselho de Deus, a gente não pratica o que foi ouvido, e a gente se torna pessoas como lata vazia, que só faz barulho, mas não tem conteúdo nenhum. É necessário, filhos, toda mensagem que nós ouvimos da parte de Deus, tendo respaldo bíblico na direção de Deus, nós temos que ter a humildade de verificar em nós aonde estão nossos erros e melhorar. Quem quer que os sonhos de Deus sobre a tua vida seja completo da melhor forma possível? Todos nós queremos. Todos nós queremos. E não é errado isso, mas é necessário a gente voltar atrás. É necessário a gente falar: Senhor, essa palavra não foi para o meu vizinho, essa palavra é para mim. É eu que preciso ouvir ela. Eu que preciso mudar. E quando nós fazemos isso, a vida muda e nós somos transformados. Quem quer isso para a vida aqui, meus queridos? Vocês querem isso para a vida? Vocês querem mudar, mudança, querem uma vida plena com Deus, viver os sonhos de Deus? Eu tenho vivido os sonhos de Deus, muito maiores do que os meus. Eu chego: Senhor, está bom desse jeito, e Deus me acrescenta ainda mais, em graça e em bondade. E é só bondade, 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 misericórdia e bondade. Amém? Se coloque em pé nesse instante. Meus filhos, eu quero ler novamente essa mensagem com vocês, tá bom? Você sabe o que quer dizer inculcar? O que é inculcar? É pôr na cabeça da pessoa. Então eu quero que novamente nós vamos ler isso, porque eu não quero que isso saia da mente de vocês. Amém? Para que chegue no final do culto na sua casa, você lembre desse versículo, para que durante a semana isso inculque na sua cabeça. O que foi pregado? Nem sei, o culto foi maravilhoso, mas o que foi pregado? Nem sei, mas foi bom. Não pode ser assim. Então vamos lá de novo. E disse Josué também ao povo, disse assim, e disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. De novo, vamos lá, que Deus está falando para a gente de uma forma profética, na parte B do versículo, que é a partir do santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém. Dá uma glória a Deus, senta aí, meus queridos. Glória a Deus. Eu creio nisso, Deus tem falado conosco. Maravilhas Deus há de fazer no nosso meio.
mas a gente vai compreender o que é ser santo nessa manhã, o que é santificar-se nessa manhã, a importância de ser santo, de ser separado para Deus, se isso pode caminhar conosco dia após dia, ou a gente pode andar distinto, ou seja uma opção na nossa vida. Eu posso ser crente e não ser santo, ou sendo crente eu tenho que ser santo. Obviamente o certo é que, porque eu sou crente, eu sou santo, não é? Mas isso pode ser imposto, isso tem que ser exigido pelo pastor, e você tem que estar com medo, não vou fazer isso porque o pastor, se ficar sabendo, não. Filho, eu não sou onisciente, nem onipresente, eu não sou nada, eu sou um homem como eu, como nós, como você, ok? Mas existe um Deus todo-poderoso que tudo vê, que tudo sabe, que conhece, diz a palavra, antes que a palavra chegue aos nossos lábios, Ele já sabe o que vai sair dos nossos lábios, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Essa passagem bíblica que eu li, é a passagem do servo irmão nosso chamado Josué. Ele é o sucessor de Moisés, e quando ele assume a grande tarefa de levar o povo até Canaã, ele está amedrontado, e Deus fala, sede forte e corajoso, Josué, não temas, eu sou contigo. No decorrer dessa caminhada, ele está chegando na terra dos cananeus, e tem uma cidade chamada, uma cidade fortificada, uma cidade refúgio, chamado Jericó. Jericó era uma cidade por cerca de 32 quilômetros quadrados, era gigante. As suas muralhas tinham 9 metros de altura, por 6 metros de largura. Muitas pessoas moravam na muralha. Josué manda 2 espias, acolhido pela prostituta Raabe, que é beneficiada depois lá na frente por esse ato. Eles voltam falando, olha, a cidade é próspera, tem riqueza, só que tem uma fortaleza intransponível aos nossos olhos. Não temos nem ferramenta para derrubar uma muralha como essa. E Josué, tomado de fé, uma pessoa íntima de Deus, Deus fala com ele para fazer o seguinte: vá com o povo até lá, e com os sacerdotes, com a arca, e rodeia durante 6 dias, uma vez por dia, você vai rodear Jericó. E no 7º dia você vai rodear 7 vezes. E os sacerdotes vão tocar a trombeta bem forte, e o povo vai gritar, e um milagre vai acontecer. Eu fico imaginando, filhos, os soldados nas muralhas de Jericó, cananeus, o povo lá de dentro não entendendo nada que estava acontecendo. Alguns trêmulos, porque sabiam do que Deus já tinha feito na vida daquele povo, e Raabe era uma delas, tinham temor a Deus, né? Engraçado isso, uma prostituta, né, pastor? Temor a Deus, teve o favor de Deus, foi lembrado lá em Hebreus como um ato de fé, como os guerreiros da fé. Olha só, o evangelho é lindo, né? Mas tinha muito que zombavam. Imagina, ver um povo que não tem nenhum tipo de arma poderosa para derrubar as muralhas. A muralha é intransponível aos olhos de muitos. Ver os camaradas rodeando, ia falar que era doido, não é, Pedro? Um bando de doido, rodeando. Só que, meus queridos, nesse último ato, quando soou a trombeta, e o povo gritou, diz a palavra que a muralha caiu por terra. Eles dominaram, mataram, pegaram os despojos, o nome do Senhor foi glorificado. O povo cananeu era um povo muito obstinado de coração. Eles adoravam um Deus chamado Moloque. Esse Deus chamado Moloque, eles sacrificavam as crianças em oferenda a eles. Era um povo pervertido. Só que para que tudo isso acontecesse, esse milagre acontecesse, Deus, primeira coisa que falou para Josué, foi isso que nós lemos: santificai-vos, porque amanhã fareis maravilhas no meio de vós. Para que a muralha caísse, para que o milagre acontecesse, foi necessário se santificar. Santificar.
Então, por essa história, eu descubro que muitas coisas na minha e na tua vida, pode ser que não ocorra, ou esteja bloqueado, ou esteja no mundo espiritual ainda e não concretizou, porque a gente não tem andado em santidade. Se Deus quer fazer maravilhas no meio de nós, é necessário nós nos santificar. O que quer dizer santificar? O termo grego para santificar, e até o próprio hebraico, é ser separado, separar-se, ser diferente do que há. Ser santo é ser separado, mas separado do quê, pastor Alcova? Separado do mundo. Separado dos conceitos mundanos. Separado daquilo que o mundo fala que é certo e a gente fala que é extremamente errado. Separado do pecado. Separado. É fácil santificar? É fácil? Viver uma vida santa? É extremamente difícil. Porque todo dia a gente está flertando com o reino das trevas. Todo dia a gente está dando um passinho lá. Mas se eu descubro e compreendo que a palavra ela é uma verdade para mim e para a tua vida, e eu sei que se eu andar em santidade, maravilhas vai acontecer na minha vida, por que então não fazer de santidade um estilo de vida? Não fazer santidade ser uma maneira de agradar a Deus? Vocês estão me entendendo, filhos? Que ser santo não é uma opção para um servo de Deus? Não é opção. Santificar nossa língua. Olha que Tiago, capítulo 1, 26 e Mateus 15, 11 fala. Tiago 1, 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião dessa é vã. Mateus 15, verso de número 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Filhos, o que tu falas tem poder no mundo espiritual. Se tu falas que não vai dar certo uma coisa, certamente não vai dar certo. Se tu fala que você não é capaz, certamente você não vai ser capaz de fazer. Toda palavra, ela vai para um alvo. Satanás pega isso e usa como alimento para si mesmo. Murmuração. Sabe por que o povo de Israel permaneceu 40 anos no deserto? Porque murmurou, porque reclamou. Reclamamos porque estamos comendo ovo, mas não olhamos para trás, que tem pessoas que não têm o que comer. Na Venezuela o estado é de calamidade. Pessoas morrendo porque não tem comida, pessoas morrendo porque não tem medicamentos, e a gente está chorando porque aquele bife não está do jeito que... Murmuramos, reclamamos. Eu me coloco nesse time. Vira e mexe, estou reclamando de alguma coisa. E logo vem o Espírito Santo nos afrontando, né? E colocando a gente contra a parede. A situação está difícil. Se você murmurar, vai ficar ainda pior. Agradeça a Deus pelas mínimas coisas. Agradeça a Deus por um teto. Agradeça a Deus por um cobertor. Agradeça a Deus. A situação está difícil, mas se você se consertar, vai melhorar. Palavras torpes, palavrões. Teve uma vez que eu fui expulsar um demônio de uma pessoa, aquele demônio falava tudo quanto é tipo de palavrão possível e imaginável, de tudo quanto é marca. Palavrão, ele só potencializa o inferno. Conta até 10. Respira fundo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que há momentos que... Perdão a Deus. Devemos pedir perdão a Deus. Devemos santificar o nosso dia a dia.
o nosso comportamento no trabalho. O que as pessoas dizem de você no seu trabalho? O que elas falam de você? É um homem de Deus? É uma mulher de Deus? Ou ficam surpresos quando você fala que é um servo de Deus? Você? Essa pergunta com interrogação é horrível, porque demonstra que as minhas atitudes não estão sendo santa, ao ponto que o incrédulo vê e não vê em nós a luz de Deus. Isso é muito sério, meus queridos. A gente tem uma ideia errada do que é ser santo. As igrejas pentecostais e ultrapentecostais, a gente faz parte dessa vertente da igreja evangélica, acha que santidade são uso e costumes, acha que ser santo é andar de terno e gravata todo dia, é ir na praia de calça social. É ridículo isso. Ridículo. Ser santo não pode sequer ir no shopping, ver um filme. Vai ver o filme. Ir no estádio ver o futebol, não, isso é pecado. Meu querido, a pessoa se preserva de tudo isso, achando que tudo isso é pecado, mas a língua da pessoa é maior que um metrô. Em muitos lugares desses, quando você fala em nome de Jesus, muitos caem endemoniados. Eu já tive experiência como essa. Tem saião, tem cabelão, e é cheio de demônio, porque é murmurento, murmurenta, e é uma tribulação. Não estou dizendo, filhos, que a gente parte para outro extremo, que é a libertinagem. Se eu vou ver um filme no cinema, eu tenho que saber o que eu vou ver. Fui no cinema ver um filme que, você sabe, qual o detalhe, filhos? Que quando a gente caminha no evangelho, com a intimidade com Deus, Deus fala o que nós devemos ou não devemos fazer. Não precisa ter uma listinha de regra, a gente já sabe. O pastor só dá as dicas, só mostra o caminho. Agora, quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém? Eu não posso me desprezar, assim, deixar de ir numa praia, deixar de fazer algumas coisas que não tem problema algum. Né? Eu viro e mexo, eu pego o Isaquezinho e minha família, a gente vai ver o jogo dos Santos. Mas lá eu fico cantando aqueles palavrões? Claro que não, eu vou para ver um esporte. Eu vou no horário do culto, alguém viu assim, cadê o pastor Alcova no culto de manhã? Não sei não, acho que foi, aí vi na TV, está o pastor lá pulando. Alguém me viu desse jeito? É sempre feito num dia, onde eu não tenho nenhuma atividade para fazer, e hoje tem à tarde, né? Mas estou em casa, para ganhar de um time aí. Fato é, filhos, que a gente tem que ser temperado na situação. Ser temperado. O cara quer ser tão religioso, se torna chato. Você já viu uma pessoa chata? Que não tem outro assunto a não ser igreja? Não é horrível isso? Eu sou vendedor. Em todos os clientes que eu vou, eu converso de tudo. Quem é o ministro da Economia? O Guedes. Quem é o presidente da República? Quem é o vice? Quem são os ministros? Que o Sérgio Moro é? A gente tem que saber. Tem ou não tem que saber? Mas em toda ocasião eu falo de Jesus de uma forma que eles nem percebem que eu estou falando de Jesus. Santo, filho, no trabalho, santificar, é ser diferente. É estar aquela rodinha de piada e você não se ajuntar para contar uma piada ainda mais suja do que aquela. É saber que estão fazendo uma falcatrua e você participar dessa falcatrua junto. Amanhã ninguém vem, viu? O patrão não está muito legal, ninguém vem. Não compactue com o mal, porque o mal gera cada vez mais mal. Não seja incendiário. Sabe o que é ser incendiário, meus irmãos? É quando a situação já está feia, você taca gasolina em cima. Aí o povo, não vamos vir que o patrão, aí você chega e fala assim, olha, e vocês não sabem de nada ainda, o patrão ainda falou isso. Servo de Deus tem que ser bombeiro, jogar água, acalmar os ânimos, reconciliar. Tem amigos meus, é um cliente e o funcionário dele que ambos se tornaram amigos meus. E eles estão brigados assim, uma situação. Eu me prontifiquei a ser o intermediário dos dois.
tenho conversado com um, conversado com outro. Semana que vem a gente vai se reunir para fazer as pazes. Agora imagine se eu falasse que um fala do outro. Que meu Jesus amado, já tinha acontecido uma morte. Vocês estão me entendendo? O que é ser santo? No núcleo de trabalho. Ser santo no nosso dia a dia, na nossa família. Ou você é aquele que quando junto com a sua família volta o velho homem, a velha mulher. Bebe todas e mais algumas. Está em família, ninguém vai se preocupar. Você saiba, filho, se tem uma coisa que é importante para quando a gente se converte, é ter o testemunho da família ao nosso favor. Sabia disso? Você pode ter testemunho do mundo, que você é crente de Deus, mas se dentro do seu lar, dentro da sua família, as pessoas não te verem como servo, uma serva de Deus, é que a coisa está muito errada. Então, pastor, eu não devo participar. Não estou falando isso, você está me compreendendo errado. Eu acho que você tem que ir para fazer a diferença. Você tem que ir para fazer a diferença. Você tem que ir para ser a diferença lá dentro. Você vai participar de um churrasco com a sua família, é saber se portar nesse local. Tocar funk e vai descer até o chão. Não, é óbvio que não. Quem está me entendendo aqui, filhos? Vocês estão me entendendo? Sabe o que vai acontecer se você der testemunho? No dia que eles estiverem num aperto, eles vão te pedir para você orar por eles. Vai pedir o seu conselho. E o nome do Senhor vai ser glorificado. É atitude. Devemos santificar o nosso corpo ao Senhor. 1 Coríntios 6, 15 e 19, olha o que a palavra do Senhor nos fala. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz. Olha que duro. Não por certo. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz é prostituta, faz-se um corpo com ela. Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O meu corpo e o teu corpo é templo do Espírito Santo, é habitação de Deus. Se prostituir, promiscuidade. E promiscuidade, prostituição não é só fazer sexo com outra pessoa, vai muito além disso, a lascívia. Eu fiquei com tal pessoa, mas não fiz, mas fez de tudo menos o ato consumado, pecou do mesmo jeito. Você sabe que para Deus, o ato consumado do casamento se faz na noite de núpcias? Sabia disso? Tem a cerimônia, bonitão, né? Faça o ato religioso, mas é na noite de núpcia que acontece realmente o casamento perante Deus. Pessoa que tem uma vida promíscua, ela está casada com centenas de pessoas. E tem pessoa que não se sacia, filhos, que tem a prostituição dentro de si e não se liberta disso. Filhos, tem que orar a Deus, jejuar, faz tratamento psicológico, psiquiátrico, mas se livre disso. Isso vai matar a tua vida, você vai morrer espiritualmente, se não estiver morto já. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Porque eu não traio a Lília, nunca traí a Lília. Primeiro, porque eu a amo. E segundo, em primeiro lugar, acima disso, tem que ser porque eu amo a Deus. Eu viajo o Brasil inteiro, a Lília sabe disso. Se eu quisesse aprontar, aprontava, ninguém ficava sabendo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, filho. Deus conhece. Eu nunca subiria num altar se eu não tivesse perante Deus a minha mente sabendo que eu estou diante do Senhor conforme Ele deseja. Nunca, eu não consigo ser hipócrita.
Tem camarada que trai, que faz tudo, e sobe no altar e prega como se fosse, e fala contra o negócio, não é isso, pastor? E fala contra, né? E vive. Eu não entendo isso. Santidade, preservar o corpo, nos livrando de qualquer tipo de entorpecente. Drogas, sabe por que drogas é tão terrível? Primeiro porque mata. Aconteceu com um rapazinho, Lucas, 15 anos de idade, morreu. E ele destrói esta casa que é o templo de Deus. Assim como é errado beber, fumar, assim como é errado comer demais, comer mais do que deve, comer errado, está destruindo esse templo, está destruindo esse corpo, é pecado. A santidade nos leva a nós preservarmos os nossos corpos, porque ele é o templo de Deus, é casa de Deus. A minha alimentação, exercícios diários, tudo isso é necessário para preservar. Presta atenção. O pastor Ed Carlos morreu aos 50 anos de idade, acometido de um câncer nos ossos. Ele ficou sabendo, mas ele não quis tratar, e não cabe a nós julgarmos em relação a isso. Mas certamente, se ele se tratasse, se cuidasse, ele poderia ter mais 20 anos pela frente. É 20 anos ministrando o Evangelho, é 20 anos anunciando o reino de Deus. E Deus cobra isso de nós, meus irmãos. A gente não pode ser alheio a isso, deixar isso de lado. Toma Coca-Cola todo dia para ver o que vai acontecer com seus ossos, quando você tiver idade. É ou não é, irmã Maria? Ontem eu tomei, perdoa. Mas foi ontem só, né? Pode, Bruninho? Bruninho falou que uma vez por semana pode. Mas é cuidar. Santificar no ministério. 1 Pedro 3, 15 a 18. Olha que palavra linda. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha a importância de estudar teologia aqui, meus queridos, de conhecer a Bíblia. Não sou eu que estou falando aqui, é Pedro, inspirado por Deus, não é, João? Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Se a pessoa vem e fala, olha, o que Jesus fez por mim? Você sabe responder? A obra vicária de Jesus, o que acontecia no Antigo Testamento, sacrifício. Você sabe responder? Se lhe perguntar quantos livros tem a Bíblia, você sabe dizer quantos livros tem a Bíblia? Quantos versículos tem a Bíblia? O que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento? Sabe dizer? Que são as dispensações da inocência, da lei, assim por diante? Sabe dizer? Ah, pastor, mas não precisa, mas você vai passar vergonha. O que a doutrina espírita fala? O que tem que conhecer, filho. Verso 16. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque o melhor é o que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo justo, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Porque melhor que padeceis fazendo bem. Às vezes, eu e você, caminhando em santidade e fazendo coisas que é santo, nós vamos ser rotulados como pessoas trouxas. Seremos rotulados como pessoas bobas. Eu já fui rotulado nenhuma nem duas vezes em relação a isso. Mas fulano não aprontou tanto contra você, porque você está estendendo a mão ainda. Mas fulano falou mal de você, mas por que você ainda está estendendo a mão falando? Mas como que é essa história aí? O mundo vai dizer que você tem que dar a paga da vingança, não é isso? Mas o Evangelho diz que eu tenho que estender a mão para aqueles que me perseguem.
Santidade, filhos. 1 Pedro, 1 Pedro, perdão que anotei errado aqui, não é Pedro não. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Irmão, 1 Pedro 1, 15 a 19, tá? Verso 1, 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus é santo, quer ser santo em toda maneira de viver e ter uma vida com Deus. Santidade não pode ser imposto e colocado goela abaixo, não pode ser uma hipocrisia, na fachada é uma coisa, nos bastidores é outro. Ser santo ao dormir, ao levantar, nós somos santos para Deus, santos. Maneira de viver, é ser justo na situação, você ter tudo para ganhar vantagem em tal coisa, mas você tem que ser justo, ser correto, está devendo pagar, se não consegue pagar, dá uma satisfação porque não pagou e dá um jeitinho de ir pagando. É engraçado que quem deve esquece. Agora, quem está precisando receber, esquece. Não. Ainda se é irmão da fé, chega para o irmão, a situação está assim, eu estou devendo 100, vou pagar 10 de 10, pode ser? Claro que pode, faz isso, né? Entra num acordo. Agora, não é deixar a vida me levar, a vida leva eu. Santo, filho. Não é ficar dizendo mentira. É mentindo. Mas é uma mentirinha branca. Não existe mentira branca, existe mentira. E a mentira é cruel porque ela tem que ser sustentada sempre com outra mentira. Não é isso? Você já viu pessoa que se enrola com a sua própria mentira? Pessoas que falam demais. Ontem a gente estava fechando a loja, 8 horas da noite, né, Lili? Cansado, eu e a Lili. Chega lá um cliente, um senhor. Em 10 minutos a gente descobriu a vida dele inteirinho. Que ele faliu porque faliu. Falou que tinha 7 formação, não é isso, Lili? E ele tinha mandado matar uns caras que roubou ele. 4 pessoas. Mas ninguém sabe. A gente está sabendo. Em 10 minutos, rapaz. Ficamos sabendo da vida do cara inteiro. Eu falei, não acredito. Sério? Meu Deus do céu. Vou falar o quê? O santo não faz isso. O santo guarda segredo dos outros, sabia disso? Quem é santo? Preserva a vida de todo mundo. Ele ama a reconciliação. Ele ama a união. Ele ama o conselho. Ele ama o conselho. Quando está errado, ouve o conselho, ele ama. O santo ama. Ele acha vai confrontar ele, vai confrontar ela, vai contra a cultura, contra o querer. Mas quem é santo, filho, ouve e aceita a correção. Quem é santo, corrige também. A toda maneira de viver. Né? Toda maneira, em que você pensar, filhos, a gente pode agir de uma forma diferente. Uma das maiores alegrias que eu tenho é a profissão que Deus me deu, de ser vendedor de essência. Os desafios são imensos, maiores do que você pode imaginar. São imensos. Mas é prazeroso fazer desses clientes amigos e pessoas que eu tenho a oportunidade de falar da minha fé e do amor que eu tenho em Cristo. Toda maneira de viver. Se coloque em pé nesse instante.
Santidade não pode ser imposto, não pode ser colocado a goela abaixo, não pode ser uma aparência, não pode ser. Ser santo é ser diferente em toda a maneira de viver, como estilo de vida. Se torna algo tão natural, perdoar, ter compaixão, ser diferente, que quando a gente viu, a gente já agiu desse jeito. É isso que Deus quer de nós. E quando a gente faz isso, eu volto lá para o primeiro versículo que eu disse sobre Josué. Maravilha o Senhor fará no meio de nós. Vocês compreenderam? Feche seus olhos. Eterno Deus, a tua palavra foi ministrada nessa manhã. Palavra essa, Senhor, que é como coluna para nossas vidas. Cada um de nós sabemos onde estamos pecando e aonde temos falhados. Que nessa manhã nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos santificar para Ti, nos separar para Ti. Períodos de oração, de palavra, de jejum são importantes, mas muito mais que isso, é um dia a dia contigo. É o nosso olhar, meu Pai, de bondade sobre as situações. É ter um coração pronto a perdoar e abraçar, ter compaixão. E eu sei que caminhando assim, maravilhas o Senhor há de fazer na minha vida e dos meus. Eterno Deus, faça o teu querer sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que eles sejam santos para Ti, separados para Ti. Teu nome há de ser glorificado. Eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus.